Tenho vergonha de admitir que, durante 30 anos, nunca usei a chave que a minha avó Inês me deixou, não porque não quisesse, mas porque tinha medo do que poderia encontrar. Só na semana passada, ao vasculhar os pertences dela, encontrei um recorte de jornal que me fez perceber que aquela chave não abria a casa da rua direita, mas sim um cofre escondido no quintal. E agora, com as mãos a tremer e a terra do limoeiro ainda debaixo das unhas, sei que o que está dentro daquele cofre vai mudar tudo o que sempre achei que sabia sobre a minha avó. Na última vez que falei com a minha avó, eu tinha 22 anos e ela já não me reconhecia. Disse-me bom dia, menina, como se eu fosse a filha da vizinha. Fiquei sentada ao lado dela durante 2 horas, a segurar-lhe a mão, à espera que ela voltasse. Ela não voltou. Mas 30 anos depois, fui eu que encontrei o caminho de volta. Tudo começou com um recorte de jornal. Não, tudo começou antes. Tudo começou com uma chave que não abria porta nenhuma. A minha avó Inês morreu em 2004, aos 91 anos, na mesma casa onde nascerá, na rua direita, mesmo ao lado do canal de São Roque. Eu era a única neta viva e, para espanto de toda a família, fiquei com a casa. Os meus primos nunca perceberam por quê. A verdade é que eu também não. Durante anos, achei que tinha sido um erro, que ela se tinha esquecido de atualizar o testamento. Mas a minha mãe, que nessa altura já estava doente, disse-me qualquer coisa que nunca esqueci. A Inês sabia o que estava a fazer. Ela sabia sempre. A casa tinha 2 andares, um quintal onde cresciam limoeiros que ninguém regava, e um sótão onde nunca entrei. Durante os primeiros meses depois da morte dela, limitei-me a deixar tudo como estava. Ia de vez em quando, sentava-me na sala, olhava para os azulejos verdes e amarelos que forravam a parede da cozinha, e tentava ouvir a voz dela. Não ouvia nada. A casa estava cheia de objetos que não diziam nada. Até que encontrei a chave. Estava dentro de uma lata de bolachas, no fundo de um armário na cozinha. Uma chave pequena, de latão, com uma argola de metal já muito gasta. Tentei-a em todas as portas da casa. Não servia para nenhuma. Guardei-a no bolso e esqueci-me dela durante semanas. O que me fez voltar ao sótão foi um cheiro. No verão de 2005, durante uma obra no telhado, os trabalhadores levantaram as telhas e o cheiro a madeira velha e a naftalina invadiu a casa toda. Subi as escadas pela primeira vez em décadas. O sótão era mais pequeno do que eu imaginava. O teto inclinado obrigava-me a andar curvada. Havia caixas de papelão empilhadas contra a parede, algumas tão úmidas que se desfaziam ao toque. No fundo do sótão, encostada à parede que dava para o quintal, estava uma arca de madeira. Não era grande, talvez meio metro de comprimento, 30 centímetros de altura. Tinha uma fechadura. E a fechadura tinha o mesmo tamanho da chave que eu trazia no bolso. A chave entrou perfeitamente. Não rangeu, não forcei. Abriu como se tivesse sido usada na véspera. Dentro da arca, havia um embrulho de pano de linho, já amarelado, cozido à mão com linha grossa. Tive de o rasgar para abrir. Dentro, estava um recorte de jornal, dobrado em 4, tão frágil que as dobras se rasgavam só de olhar. Era do asterisco Diário de Aveiro asterisco, datado de 1º de dezembro de 1918. A manchete falava da gripe pneumônica, a epidemia que tinha matado milhares em Portugal, incluindo quase metade da população da Murtosa, ali ao lado. O artigo descrevia os números de mortos, as valas comuns, o silêncio das ruas. Na margem do recorte, a lápis, numa caligrafia que reconheci imediatamente como sendo da minha avó, estava escrito: asterisco, nós sobrevivemos. Asterisk. Ao lado, 2 datas, 15 de novembro de 1918 e 23 de novembro de 1918. O que aconteceu entre essas 2 datas, não sei. Nunca soube. Mas a minha avó escreveu aquilo e guardou o recorte durante 86 anos, cozido dentro de um pano, dentro de uma arca fechada à chave, no fundo de um sótão onde ninguém entrava. Foi assim que começou. Não com uma pergunta. Com um fio. Debaixo do recorte, havia cartas. Muitas cartas. Umas 20, enroladas e atadas com um cordel de sisal. Estavam escritas em papel fino, quase transparente, e a tinta já se desvanecia em várias passagens. Eram cartas de amor, sim, mas não do tipo que se espera. Eram cartas entre a minha avó e um homem chamado Afonso Maia, um nome que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Mas aquelas cartas não contavam apenas uma história de amor, escondiam um segredo que a chave de latão, afinal, talvez conseguisse abrir. Elas nunca se casaram. Ela nunca falou dele. Em 91 anos de vida, a minha avó nunca mencionou o nome Afonso Maia a ninguém.
E eu cresci a ouvi-la contar histórias, sobre a infância dela na rua direita, sobre o pai que trabalhava nos estaleiros da torreira, sobre a mãe que vendia enguias no mercado do peixe. Nunca, em momento nenhum, houve um afosso. Mas as cartas estavam lá. E contavam uma história que não batia certo com nada do que eu sabia. A primeira carta era de 1917. Dizia assim: Inês, amanhã parto para Lisboa e depois para o Brasil. Não sei se volto. Se não voltar, quero que saibas que o meu nome verdadeiro não é Afonso Maia. Chamo-me Obrao. Obrao Ben David. Mudei-o quando cheguei a Aveiro, há 3 anos, porque aqui ninguém contratava um judeu. Nem para descarregar peixe. Fiquei a olhar para aquilo durante um tempo que não sei medir. A minha avó, a Inês que ia à missa todos os domingos, que benzia a mesa antes de comer, que me ensinou a rezar antes de dormir, tinha estado apaixonada por um homem que mudará de nome para esconder a origem. E guardou aquilo tudo durante toda a vida. O que me fez perceber, naquele momento, não foi o conteúdo das cartas. Foi o vazio à volta delas. A minha avó não contou esta história a ninguém porque contar implicava explicar. E explicar implicava responder a perguntas que ela não queria fazer a si própria. Ela nunca disse a ninguém que amou alguém que não pôde amar com o nome que tinha. E eu, que passei a vida a achar que conhecia a minha avó, não conhecia nada. A partir daquele dia, comecei a investigar. Você já descobriu um segredo sobre alguém da sua família que fez você perceber que não conhecia essa pessoa tão bem quanto pensava? Fui ao Arquivo Municipal de Aveiro, na Rua João Mendonça, e pedi os registros paroquiais de 1910 a 1920. Passei tardes inteiras a folhear livros empoeirados, com a luz ácida daquela sala a doer-me nos olhos. Encontrei o registro de batismo da minha avó, 1913, na igreja da Vera Cruz. Os pais estavam lá, o pai, Hermelindo Moreira, marceneiro, a mãe, Rosa dos Santos, doméstica. Tudo normal. O que não era normal era o que apareceu a seguir. Nos assentamentos de óbitos da Misericórdia, encontrei um registro de 1918 que me gelou. Abrão Ben David, 24 anos, solteiro, natural de Salônica, morte por complicações respiratórias, sem testamento, enterrado em vala comum no cemitério de Aveiro. A data era 23 de novembro de 1918. A segunda data que a minha avó escrevera no recorte. Ele morreu. Ela sobreviveu. E guardou o segredo dele durante 86 anos. Não sei quanto tempo estive sentada naquela sala do arquivo, com o livro aberto à minha frente, a ouvir o zumbido do ar-condicionado e os passos no corredor. Lembro-me de pensar, ela amou o homem que não pôde enterrar com o nome dele. Ela viu morrer e não pôde contar a ninguém quem ele era realmente. Porque isso significava expor o segredo que ele tinha pedido para guardar. O pior é que eu sabia exatamente o que ela sentiu. Não na mesma escala, claro. Mas eu também tinha um segredo. Durante anos, guardei silêncio sobre uma coisa que me aconteceu nos anos 80, quando trabalhava num escritório de contabilidade no centro de Aveiro. Uma coisa que nunca contei a ninguém, nem à minha mãe, nem ao meu marido, nem aos meus filhos. Uma coisa que, se soubessem, teriam olhado para mim de outra maneira. E eu não queria ser olhada de outra maneira. A minha avó e eu éramos parecidas nisso. A diferença é que ela nunca foi apanhada. Eu fui. Em 1987, quando eu tinha 32 anos, recebi uma carta anônima. Dizia que sabiam o que eu tinha feito. Não diziam o que era, que o segredo era meu, e que eu teria de adivinhar qual deles tinha sido descoberto. Passei 3 semanas sem dormir, a revólver na cabeça todas as coisas que podiam ter sido vistas, ouvidas, interpretadas mal. No final, a carta não levou a nada. Era uma brincadeira de mau gosto, ou talvez um engano. Mas o que eu aprendi naquelas 3 semanas foi que o silêncio pesa. E que guardar uma coisa dentro de nós ocupa mais espaço do que a coisa em si. A minha avó guardou o segredo do Afonso, do Abrão, durante mais de 80 anos. E nunca lhe perguntei por quê. Nunca lhe perguntei nada. Porque quando ela estava viva, eu não sabia que havia perguntas para fazer. A verdade é que a minha avó tinha uma maneira de desviar a conversa que era tão natural que eu nem dava por ela. Uma vez, na Páscoa de 1989, estávamos as duas na cozinha a descascar batatas. Eu estava a fazer perguntas sobre o avô que nunca conheci, o homem com quem ela se casou em 1942, Antônio Sequeira, um homem sério de quem ela nunca falava com entusiasmo. Ela olhou para mim, sorriu e disse: "Sabes, Beatriz, a batata descasca-se melhor se começares pelo meio." Eu ri. E nunca mais perguntei.
A história da minha avó não é uma história de grandes revelações. Asterisco que me impressiona aqui é o momento em que ela percebe que o silêncio da avó não era esquecimento, era escolha. E que o peso de guardar uma coisa durante 80 anos transforma a própria pessoa que guarda. A Inês que ela conhecia não era a Inês que existia, era a versão que a Inês permitiu que se visse. Quantas pessoas na nossa vida são isso mesmo? Alguém a quem perguntamos como estás, e que responde bem quando a resposta verdadeira cabia toda dentro de uma arca no sótão asterisco. A chave que não abria porta nenhuma é a única que pode destrancar o silêncio que a minha avó carregou durante 80 anos, e esse silêncio está prestes a falar. Não houve carta final. Não houve testamento moral. A minha avó não deixou instruções. O que ela deixou foi a arca, a chave, o recorte e as cartas. E a mim, que era suposto fazer qualquer coisa com aquilo. O problema é que durante anos não fiz nada. Deixei as cartas dentro da arca, a arca dentro do sótão, o sótão fechado. Ia à casa uma vez por mês, pagava as contas, via se os canos não tinham rebentado e ia-me embora. Não sabia o que fazer com o que tinha encontrado. Em 2010, a casa começou a dar problemas. O telhado estava mesmo a cair. Os meus filhos, o Tomás e a Carolina, disseram que era melhor vendê-la. Eu disse que sim. Mas antes de vender, tinha de a limpar. E para limpar, tinha de mexer em tudo. Foi o Tomás que encontrou o segundo esconderijo. Estava a arrancar o soalho do quarto da minha avó, que estava podre, quando reparou que uma das tábuas estava solta sem razão aparente. Levantou-a e debaixo, entre o chão e o teto da sala, havia um envelope. O que achas da decisão da narradora de autorizar Tomás a arrancar o soalho do quarto da avó? Não estava selado. Dentro, um papel com uma letra tremida, já de mão velha. Asterisco, a Beatriz vai encontrar a chave. A Beatriz vai abrir a arca. A Beatriz vai saber a história. E a Beatriz vai fazer o que eu não fiz. Asterisk. Era a letra da minha avó, escrita nos últimos anos de vida. Ela sabia que eu ia encontrar. Ela estava à espera. Fiquei com o papel na mão, a tremer. O Tomás perguntou o que era. Disse que não era nada, que eram papéis velhos. Ele olhou para mim com aquele olhar que os filhos têm quando sabem que a mãe está a mentir, mas decidem não insistir. Guardou o envelope e continuou a arrancar o soalho. Nessa noite, na minha casa em São Bernardo, sentei-me no sofá com as cartas todas à minha volta. E li cada uma como se fosse a primeira vez. Desta vez, porém, li com atenção ao que estava nas entrelinhas. A minha avó não era só uma mulher que amou um homem. Ela era uma mulher que escolheu não esquecer, que guardou as provas, que escreveu "Nós sobrevivemos", porque a sobrevivência não era só física. Era a sobrevivência de uma história que ninguém ia contar. No dia seguinte, fui ao cemitério de Aveiro. Encontrei a Campadue Obreo Ben David. Não tinha lápide, não tinha nome, não tinha nada. Era um talhão de terra batida, no fundo do cemitério, onde estavam enterrados os pobres, os estranhos, os que não tinham família para reclamar os corpos. O registro dizia que era ali, mas não havia marca nenhuma. Comprei uma pedra pequena, de granito, e mandei gravar. Abrão Ben David, de 1894 a 1918. Amado por Inês Moreira. Lembrado para sempre. Coloquei-a no chão, no sítio exato onde o registro indicava. Não sei se está certa. Não sei se está no lugar certo. Mas sei que a minha avó teria feito mesmo, se tivesse tido coragem. E foi isso que eu percebi, no final. A minha avó não me deixou a casa por acaso. Deixou-me a casa porque sabia que eu teria de limpar. E que, ao limpar, encontraria o que ela não conseguiu enterrar. A missão dela não era contar a história. Era garantir que alguém a encontrasse. A casa foi vendida em 2011. Com o dinheiro, paguei a pedra, fiz um pequeno donativo ao arquivo municipal e guardei o resto para os meus netos. As cartas estão comigo, dentro de uma caixa forrada a linho, na minha mesa de cabeceira. O recorte de jornal está emoldurado na parede da minha sala, ao lado de uma fotografia da minha avó com 20 anos, a sorrir na praia da Costa Nova, com o mar ao fundo e o vento a desfazer-lhe o cabelo. Olho para aquela fotografia e penso no que ela não disse. Penso no que todas as pessoas que amamos não nos dizem. E penso no que eu própria não disse. Há uma pergunta que nunca fiz à minha avó porque ela já não estava cá para responder. Mas, estranhamente, tenho andado a fazer essa pergunta a mim própria. Se eu desaparecesse amanhã, o que é que alguém encontraria na minha casa que eu nunca mostrei a ninguém? A minha história com a minha avó nunca foi contada. Ela e eu nunca tivemos a conversa.
Mas quando encontrei a arca, quando li as cartas, quando coloquei a pedra no cemitério, tive a sensação de que estávamos a tê-la. Finalmente, 80 anos depois. Asterisco, ela sabia que eu ia encontrar. Ela estava à espera. E fez questão de escrever isso debaixo do soalho para que eu não duvidasse, asterisco. Nem toda herança se recebe num testamento. Algumas vêm dentro de uma arca, escritas a lápis, num recorte de jornal que sobreviveu a tudo. Nós sobrevivemos. Ela escreveu. E o nós, descobri tarde, incluía-me a mim. A chave que abriu a arca no sótão. Você teria contado a alguém ou guardado segredo? Se esta história lhe trouxe aquela sensação de encontrar um segredo que sempre esteve à sua espera, esse é o motivo do like. Se você é do tipo que guarda objetos que ninguém mais entende, este canal é a sua casa.